Não. Então a gente precisa de dois sons. Eu vou gravar os sons. Vamos lá, vou gravar o som. Gravar não tem problema de direitos autorais. Então eu vou fazer uma arma. Vamos lá. Ei! Espera aí que deixa eu baixar aqui o microfone. Como é que eu baixo o microfone? De novo. Ei! Meu áudio tá muito estourado. Achei aqui onde faz. Achei onde é que faz. Bora apagar de novo. Bora, mano. Ei! Já tá muito. Por que tá tão alto? Ei! Não sei por que Pavo Control. Ah, vai. Vai essa mesmo, vai essa mesmo. O pessoal tá criativo. Hoje o pessoal tá criativo. E agora eu preciso de uma música para deixar em loop. Exportar como MP3. Play.mp3. Diga, meu bem. Você quer comprar um SSD? Ou tem outro problema? Ixi, tem que comprar um SSD mesmo. Compra na Amazon. Eu também entendo que comprar no pastel. Hã? Aqui, alguns dos meninos aqui, eles sabem fazer, tem um monte de gente que sabe. Você só mandar pro grupo, alguém sabe fazer backup e trocar. Os alunos aqui tem um monte que faz. Entendeu? Vamos lá que eu vou gravar a música, faz silêncio. Tem que acertar a batida, pera. Tam, tararam, taram, tam, taram, tam, tam. Ok. Tá errado. Como ela vai ficar em loop, tem que dar certinho. Sei. Pronto, já tem um fundo musical. Então. Pronto, bora nós. O que é que a gente vai precisar? Vou criar aqui um novo projeto. Salvar esse daqui como, sei lá, boneco. Vou criar aqui um novo projeto. E vamos estar atento para a gente não ter que explicar 500 vezes. Então, eu vou fazer, você olha, depois você vai fazer, tá? Então, só para e preste atenção. Número 1, a gente precisa de uma variável global para guardar os sons, tá bom? Então, eu vou criar ela aqui como global, vou criar ela aqui fora. Vou chamar ela de sound music, que é o que vai ficar tocando no background, e sound play, que é a musiquinha do evento. Tudo bem? Não vou inicializar com nada, mas eu preciso criá-las global. Agora, eu vou ter que criar uma nova função que serve só para carregar
esses assets, né, esses recursos que são os sons e as imagens. Então a minha função ela vai se chamar preload e tem que ser escrito desse jeitinho porque já é a função do P5. Presta atenção, daqui a pouco você escreve o seu, calma. Agora eu vou carregar o recurso e jogar dentro da variável. Se é uma variável de som, eu vou carregar com music, com load music, não, load sound, e agora eu preciso passar o caminho para o arquivo. Ué, cadê o arquivo? Você vai ter que jogar dentro do P5. Como é que você faz? Você clica aqui, tá vendo? A minha sugestão é você criar uma pasta para colocar os seus arquivos. Então você vai clicar aqui nesse botãozinho e colocar criar pasta. Então, ó, vou colocar, chamar ela aqui de sounds, tudo bem? Pode se chamar do nome que você quiser, mas na hora que você for escrever o caminho até o arquivo, tem que ser o caminho certo, entendeu? Normalmente a gente chama isso daqui de assets, né? Que é onde estão os teus recursos de áudio e vídeo. Assets. Tá aqui, ó. Agora você vai clicar aqui no botãozinho direito, ó, tá vendo? Da pasta e vai colocar carregar arquivo, upload file. Aí você pode clicar aqui e escolher os seus arquivos. Os meus são lá em downloads, sons, aí tá aqui o pay.mp3 e o tam.mp3. Carreguei os dois. Fechei. Tá aqui, ó, pay e tam. Se o teu arquivo tiver um nome grande, com muitas letrinhas, com espaços, simplifica para não dar erro na hora que você for digitar, tá bom? Bota um nomezinho curtinho. Então, na hora que você for carregar aqui o teu som, tá vendo? Você vai passar o entre aspas duplas, que é um texto, o caminho para o arquivo. Então, aqui é assets, escreve direitinho, barra, por exemplo, pay. .mp3. Pronto. O teu som está carregado. Só que para tocar o som, você tem que dar um comando de play. Então eu vou criar aqui um mouse pressed function mouse pressed, que toda vez que o botão for pressionado, eu vou fazer sound music.play. Ok? Então eu criei a variável global, carreguei no preload, coloquei o nome certinho para a variável e na hora que eu quero que ele toque, eu dou um comando de play. Então vamos ver aqui. Ok? Pronto, a vez de vocês, vai lá. Uma pergunta. Oi. Tá gravando. É para baixar um arquivo de imagem também? Não, imagem só daqui a pouco, tá? Vamos primeiro botar o som. Aí depois a gente bota a trilha sonora, né? Pra ficar tocando no fundo. Achei, vai. Cria a pasta, carrega o arquivo na pasta, coloca um nome que seja fácil de digitar. Plim, plim. Aqui tem que ter. Aqui você poderia tirar se você definisse o formato. Sound formats. Então, se você definisse que todos são MP3, aqui você poderia tirar. Sim.
Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Dá para verificar no computador, tem caixa de som? Hã? Muito baixo. Encosta o ouvido e aperta no botão. O nome do arquivo é isso. Assets é o nome da pasta. Ó, se você colocar outro nome de pasta, tem que colocar o nome certo. Assets barra o nome do arquivo. Deixa eu ver se... Hã? Duas... Porque uma vai ser o evento e a outra vai ficar rodando infinitamente para ser a trilha sonora, entendeu? Sabia? Tudo bem, a gente testa, vai ficar hey. A gente vai botar, uma a gente vai deixar no loop, entendeu? E a outra vai ser o evento. Ali, o primeiro vai estar que é o nome do arquivo que tem, né? Não, Sound Music é o nome da variável que vai guardar o som. Aham. O nome do arquivo é esse, que você colocou bem aqui. Eu sou. Tá? A gente ainda não... eu botei errado, né? Esse daqui era para ser o da trilha sonora, não era isso? É porque eu inverti. Desculpa, volta. Não, volta. Só lembrando, tá? Esse daqui era para ser a música da trilha sonora, que ia ficar tocando o tempo todo. E esse daqui era o evento, eu coloquei no canto errado. Mas assim, a lógica de funcionamento está correta. Só as variáveis que eu não usei direito. Então, por exemplo, vou fazer aqui a trilha sonora, tá? Não, tira aqui o play por enquanto, vamos fazer logo a trilha sonora. Então, para a trilha sonora, eu vou colocar o TAM. Para a trilha sonora, eu vou carregar o TAM, ok? E no setup, eu já vou mandar ela começar a tocar. Vou tirar aqui o mouse pressed, tá? No setup, eu vou mandar ela começar a tocar e ficar em loop. Como é que eu mando tocar? Sound Music, ponto, play. Só que eu quero que ele toque para sempre. Sound Music, ponto, loop. E eu não quero que ele fique muito alto, porque senão ele vai cobrir os outros sons. Sound Music, ponto, set, volume. Aqui é um número entre 0, sem som, e 1 máximo de som. 0.2, 0.4. Tu clica aqui do lado do Assets, vai aparecer a opção de jogar para lá. Tu não tem como mover, não. Pelo menos eu não sei mover. Quando tu colocar aqui, ó, tá vendo? Ó? Tu clica aqui do lado da pasta, vai ter a opção de upload. Upload de arquivo, vai estar em português. Pronto, ó. Então agora, isso aqui não vai mais depender de eu clicar no botão. Na hora que rodar o setup, ele já vai. Na hora que rodar o setup, ele já vai começar a tocar música para sempre em loop. Vamos testar. Perdi um rotativo. Tenho que melhorar minha mixagem. Minha mixagem tá ruim. Ok? Então, Aí, onde ali depois de load, tá? O nome do arquivo. é um caminho do arquivo. Porque se ele está dentro de uma pasta, você tem que colocar a pasta, barra, o nome do arquivo. Mas... Hã? É que eu salvei, é que você. Porque, não, tu basta comunicar com 4. Não tem como. Tu basta comunicar com 4.
Isso é rápido. Isso é o quê? O quê? Botava isso. Ah, entendi agora. Umas cabras. Deu certo, deu certo? Aí, não dá pra falar. Por isso que a gente tem que ser uma música pequena, porque a música grande dá trabalho de carregar. Pega uma música de 10 segundos no máximo, recorta ela pra cá. Eu peguei um áudio, sim, Gabi. Primeiro de baixar o vídeo. Gente, se der o prêmio, vocês vão tirar. Alguém pode fazer na sua língua? Alguém baixou aquele de foto? O canetador é bom. Eu só acho que só vou escrever. É isso. Ele não consegue variar. É ruim, né, Machado? Esse dele. 10. Ele não avisa, cara. É um saco ele não avisar que você está escrevendo as coisas. Ai, de novo. Cadê? Acharam o somzinho? Ó, o nome do teu arquivo está errado, provavelmente. Não, tá bom. O nome da tua pasta é download, poder maiúsculo, pode transformar para você. Não vou conseguir trocar. Porque a gente fez lá no começo. Eu tava Aqui, esse aqui. Aqui em cima é a pasta. Aí bota o nome da pasta. Tá, eu vou levar nele, melhor. Eu sou do Agora clica lá no direito da pasta. Aqui nessa setinha. Não, aqui, ó. Lá no direito, tem uma setinhazinha. Aí, ó. Agora eu vou carregar arquivo e joga o teu arquivo de som aí pra dentro. Não lembro, só lembro. Vai botar, assim. Sound. Sound, tá vendo? Sound. Carregou? Não tá sem Low tide. Sounds. Tá vendo? Também não deu pra ser. Não, eu coloquei assim, parece tudo bem. Tá certo? Deu certo? Podemos passar para o próximo? Não, mas por isso Lembra assim? Vou baixar. Talvez seja uma limitação de estar rodando online. Não sei, entendeu? Talvez seja uma limitação do fato de a gente estar rodando via browser e não localmente, né? Mas eu não consegui o arquivo. Não. Porque para rodar local, a gente precisa de 2 arquivos. Lembra que eu disse que tinha como rodar localmente? Para rodar local, você, além do arquivo do P5, você vai precisar do P5 Sound. Assim, copiar isso aqui é suficiente também, se você for rodar local. Tá vendo que tem um CSS, um HTML,
e o teu código, você copia isso aqui para o teu arquivo e aí ele vai baixar o P5 e rodar. Ah, sim. Oh my God. Bora, pessoal. O pessoal tá tendo problema aqui, ó. Tem que ver se colocou a parte e o nome do arquivo. A maioria dos erros é erro de digitação. Bugs, quem tem bugs? Bugs. Olha, que quando a gente tiver a musiquinha, a gente vai fazer uma. Vai ter céu. Bora seguir, meu irmão. Depois, vocês que estão lutando aí com sons, vocês fazem de casa depois. Tá? Então, vamos lá. O que é importante pra gente agora? O que é importante pra gente? Nós temos uma variável. Essa variável é carregada, carrega um recurso no preload. Esse recurso pode ser manipulado. Então, por exemplo, tanto posso deixar ele no loop quanto rodando uma única vez. Eu vou colocar o outro sonzinho também para ser carregado. Então, eu vou ter o sound music e eu vou ter o sound play. E aí, load sound, e aqui o comando para o meu arquivo, né? O caminho. Assets pay.mp3. E agora, quando o evento acontecer, o evento pode ser o que você quiser, você pode disparar o som. Por exemplo, lembra que você estava fazendo um joguinho de digitação, né? Você poderia colocar um som para quando a pessoa acertasse a teclinha e o outro som quando ela errasse a tecla, porque aí você tinha um retorno visual do que é estava acontecendo, né? Function, sei lá, mouse pressed, que é só aquele comando do sound, pay.play. Então o play só toca o evento. Eu vou tirar aqui a música, senão a gente não escuta. Ok? Então pronto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para cá, para imagens. Vamos lá, é o mesmo processo. Preciso de um arquivo sound. Preciso de uma variável para armazenar o meu recurso. Vou chamar ele de image boneco. Image para a esquerda, a gente vai ter dois, tá certo? Vamos começar só com um. Lembra? Você precisa da variável. No preload, você vai carregar o arquivo. Então, eu vou logo puxar meu arquivo para cá. Upload file. Vou clicar aqui e vou abrir aqui o bonequinho. Pronto. Então, número 1, eu tenho a variável global. Número 2, eu carrego o recurso. Número 3, eu uso o recurso. Então, aqui no draw, aqui na função draw, eu vou chamar para desenhar o boneco sempre no mesmo ponto. Então, para desenhar a imagem, eu uso o comando image. Aí eu passo a minha variável, como é o nome da minha variável, image left, image left. Eu digo onde eu quero que ela apareça, na posição
10 lá no cantinho da tela, e eu vou dizer qual o tamanho que eu quero que ela fique. Então, eu quero que ela seja desenhada de 100%. Tá? Então, eu não carreguei não o bonequinho, né? Oi. Não pode criar uma vaga por lá. Posso, a gente vai fazer já já. Então aqui é image left. Aqui a gente vai com load image. A gente não tinha um load sound. Assets. Ponto. Let. Ponto. PNG. PGN. PNG. Eu coloquei left. Então, meu PNG é falso, tá? Meu PNG é bugado. Vamos lá, você entendeu o que é para fazer? O nome, você pode dar o nome que quiser, tá? Então, cria a tua variável, carrega ela com load image, tá vendo? E aí você pode mandar imprimir no draw. Deixa eu puxar o draw aqui para cima. Manda imprimir ela no draw. Ó, tem que colocar coloca teu arquivo aqui. Carrega a imagem e manda desenhar. Cria a variável, coloca o arquivo lá, carrega a imagem e manda desenhar a imagem. Na verdade, a variável. Quando for desenhar, você não passa o caminho, você não passa o nome do arquivo, você passa a variável. Volta aí só no mouse press bem rapidinho. Mouse process é só soundplay.play. Ah, pô. Vou pegar água, tá? Enquanto vocês ficam aí. Tá, você garante, viu? Pra rodar. É só assim. Vou olhar agora, tá? Vai. Final, aqui tiver um final. Não, final não. Deixa. Se tiver um final, lá música, final de música. Altera o nome do arquivo. Renomeia o arquivo. O que foi? Pessoal, se o teu arquivo tem um monte de coisa, renomeia ele com um nome pequeno, que seja fácil de escrever. Deixa eu ver. Ai, ai.
Vamos lá. Não suporta. Ó, tu tá o nome da variável errado, tá vendo? Variável que eu trouxe no que eu trouxe. Meu Deus. Onde é que tu tá falando isso? Não mandou tocar em canto nenhum, né? Tu tirou tudo do setup. Tu não tá tocando. Tiraste do setup. Só que eles não estão dentro do setup. O setup tá fechando antes. Tem que consertar a chave do setup. Ó, volume é ponto. Em inglês, normalmente esse padrão a gente usa ponto para definir que uma coisa. Tudo bem, vamos ver. Ajeita esse nome, o nome tá errado. O nome tá errado, tá com X maiúsculo e X minúsculo. Instrumentar. Ctrl isso aqui. Ctrl esse aqui e descomenta tudo. Pronto, agora eu vou colocar para rodar em loop. Nem precisa do volume não. Eu poderia parar, porque não funciona no online. Tá com áudio ligado? Aí eu vou falar. Ó, tá com o nome errado. Ó, você carrega a imagem. Não é no setup. Todos os sons e imagens são carregados no preload. Hoje é carregar, pré é antes. Então é aquilo que você vai carregar antes de rodar o projeto. Não, só o meio leve, só carregar a imagem. Da mesma forma que você carregou o som, carregar. Aí põe mais o som, entendeu? Mais sound. Bugs! É só uma instrução de pergunta play. O FTP é um tipo de arquivo. Eu desenho. Só o setup. Eu tirei o play do setup. Tá vendo? Copia ela e flipa ela. Tem que fazer isso. Usar. Eu falei isso no arquivo. Não, vai copiar outro arquivo, vai flipar. Sound Olha, tá tudo aqui.
Certo, meu povo? Vamos agora para a parte mais difícil da aula. Porque aqui a gente não teve nenhuma lógica, aqui foi só quebra-cabeça. Foi só entendendo como é que eu faço isso, onde é que eu coloco isso, não teve nada de lógica. Tá? Então vamos lá. Existem vamos entender. Fofoca aqui. Uma coisa é uma imagem, outra coisa é um sprite. Sprite é uma imagem com uma posição, um tamanho, uma série de características, tá certo? Por isso que quando a gente fala de um elemento desse que a gente está vendo, a gente não fala a imagem, a gente fala o sprite. Então, normalmente a gente tem o conceito de textura, que é o arquivo, que é o visual, que é o recurso, e o sprite, que é o objeto que carrega essa textura e que coloca ele em algum campo, tudo bem? Então isso aqui é um sprite que está carregando essa imagem aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu quero duas imagens, uma com o bonequinho virado para a esquerda e outra com o bonequinho virado para a direita, tá? Tem outras formas de trabalhar com animação, mas isso a gente vê depois. Agora a gente vai começar da mais simples. Então, o que é que eu vou fazer? Eu poderia pegar o meu arquivo no meu computador, abrir e só flipar a imagem, que aí eu teria ele para a esquerda e ele para a direita. Ou você já pode baixar da internet os bonequinhos, né? Só que a gente tem que ter imagens diferentes. Então, ó, eu já peguei, por exemplo, posso pegar aqui e abrir com qualquer editor de texto e vai ter a opçãozinha, por exemplo, de flipar a imagem, tá vendo? Se eu quiser assim, tá? Então eu preciso de dois arquivos. Então eu tenho um arquivo com ele para a esquerda e outro arquivo com ele para a direita, tudo bem? Então eu vou carregar em dois objetos. Então vamos lá. Para carregar, lembra, número 1, você tem que ter a variável que vai guardar o objeto. Vou chamar ele de image right. Agora eu preciso colocar a imagem. Então eu vou aqui no Assets, Upload File, vou pegar aqui a minha imagem, carregou. Agora eu preciso o quê? Colocar esse arquivo dentro desse objeto. Image write recebe load image assets write.png. Tem aqui nada demais. E eu vou mandar só desenhar ele para ter certeza que eu estou carregando ele direito. Write. Carregar ele, colocar ele em outra posição, no 100, 200, tá? Aqui, os dois bonequinhos. X 120, Y 10. Colocar um do lado do outro aqui. Tá? Duas imagens. Daqui a pouco a gente vai manipular elas, mas carregue uma outra imagem. Se você não tem como editar ela agora, só copia outra imagem qualquer para você ter duas imagens. Você precisa de duas imagens para a gente alternar entre elas, tá? Não precisa ser uma para um lado, outra para o outro, não. Se agora você não tem como flipar ela, copia qualquer outra imagem. Só quero que você tenha duas imagens. Você vai carregar um outro arquivo com outra figura. Pode ser outra coisa qualquer. Coloquei para a esquerda e para a direita porque é mais fácil de a gente enxergar. Porque a gente vai, conforme aperta o botãozinho do mouse, ela vai mudar de uma imagem para outra. Pim, pirim, pim, pim, pirim.
O quê? Quer que eu dê isso? Não, aqui a gente não tá mexendo, não. A gente não tá mexendo em nada aqui embaixo, não. Oi. Sim. Aqui é a primeira. Aí a segunda eu botei esse aqui. Aí eu vou fazer esse formato. Aí eu vou dar. Barra, partir. Foi igual. Eu vou botar. Nossa, eu perdi lá. Mas o meu não apareceu. Peraí, não é só esse aqui é 7 ou 1. Vamos colocar um que eu não faço. E aí, pessoal, agora eu tenho um probleminha em relação à minha ida para casa, aí eu talvez tenha que ir um pouquinho mais cedo. Vamos lá. Não, mas a gente ainda tem pelo menos uns 20 minutos aqui. Ó, vamos lá. Próximo passo. Eu tenho duas variáveis, essas duas, que representam aquele objeto ali, tudo bem? O que eu preciso? Eu preciso de alternar entre uma e outra, tudo bem? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável, sei lá, chamada boneco, ok? Boneco não vai ter a sua própria imagem. Boneco vai apontar ou para essa daqui, ok? Boneco não vai ter a sua própria imagem, ele vai ficar apontando para alguma das outras duas. Tá. Então aqui no setup, ou aqui no preload, tanto faz, eu vou inicializar o boneco. Então eu vou colocar o boneco, por exemplo, olhando para esquerda. Foca, pessoal, foca, senão não vão acompanhar aqui, ó. Criei uma variável boneco, o boneco está olhando para a imagem da esquerda. Então, no draw, eu vou desenhar o boneco. Eu nunca vou desenhar diretamente esquerda ou direita. Eu vou desenhar sempre o boneco. Certo? Como o boneco está apontando para a imagem da esquerda, o que é que vai acontecer? Eu vou estar vendo ele para a esquerda. Tudo bem até agora? Então vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma forma de mover a minha imagem e de alterar o meu sprite. Quando eu uso a tecla, eu tenho duas opções. A primeira, na verdade algumas, né? Mas as que a gente já viu, é o Function Key Pressed, não é isso? Só que o Key Pressed não presta pra gente, porque o Key Pressed ele é chamado uma única vez quando eu aperto o botão.
Então, se eu apertar e segurar, essa função só vai rodar uma vez. Aí ele, por exemplo, move e para. Eu não quero que ele mova e pare, eu quero segurar o botão. E enquanto eu estou segurando o botão, ele está movendo. Então, eu não quero o key presses. Eu quero perguntar, tá vendo? Ó? Aqui no draw, porque o draw roda sempre, eu vou perguntar: essa tecla está pressionada? E aí eu vou perguntar, se is key down. Tá vendo? Ó? Não é que isso down, não. Hã? Não é que isso down, não. Keys down, é verdade. Key is down. É. Essa tecla está pressionada e agora eu preciso do código da tecla. Uma vez passada a gente viu sobre códigos. A gente consegue ver o código da tecla através do console log key code. Então, por exemplo, se eu mandar mostrar o código das teclas, na hora que eu digitar aqui o A é 65 e o B é 68. Só que é muito ruim a gente escrever diretamente aqui dentro os valores. É mais fácil a gente salvar em variáveis. Então eu vou dizer que a letra A é 65 e a letra D é 68. Para não ficar colocando isso aqui diretamente dentro do código, porque não tem significado. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Se estiver abaixada a letra A, que A, ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, o meu boneco vai receber image left. Na hora que eu clico para a esquerda, eu faço a variável que está sendo printada, né, desenhada, apontar para o sprite que representa a esquerda. E aí, mesmo que eu solte a tecla, essa variável está apontando para o sprite da esquerda. Então, ele vai ficar o tempo todo nos desenhos subsequentes olhando para a esquerda. Se eu quiser que ele aponte para a direita, eu faria o quê? Se key is down, key D, aí eu coloco o quê? Que agora a imagem que guarda o sprite do boneco vai estar olhando para right. Agora para a direita ou para a esquerda. Só que aqui só fica mais legal quando a gente colocar ele realmente se movendo, né? Eu sempre estou desenhando ele no mesmo lugar, tá vendo? 10 de 10. Então a gente vai transformar isso aqui em variáveis. Vou chamar aqui de x e y. Boneco x, boneco y, tá? Se eu vou usar aqui x e y, eu vou precisar salvar isso em variáveis. Então, boneco x e y. A outra imagem, tá bom? Se você cima Não, eu só estou desenhando uma. Ó, o x vai começar no 10 e o y vai começar no 10. Como eu estou desenhando em x e y, ele não vai mudar nada, né? Continua no mesmo lugar. Só que o que eu vou fazer agora? Enquanto eu estiver segurando o A, o que eu quero que aconteça com o x? Diminua, né? Então, x menos 2. E enquanto eu estiver segurando o D, o que eu quero que aconteça com o x? Vá para frente. X mais 2. Eu tenho que clicar aqui. Mentira. Peraí, só um minuto. Oi. Vamos lá, só recapitulando quais foram os passos que eu dei. Número 1, presta atenção. Eu preciso de uma variável que guarde para mim qual é o sprite que está sendo desenhado. Tá? Então, na hora que eu clico para a esquerda, eu digo, ei, o sprite que eu quero desenhar é o sprite da esquerda. E o x vai diminuir.
Na hora que eu clico para a direita, o sprite que eu quero desenhar, o sprite da direita. E o X vai aumentar. Tudo bem? Então, inicializei aqui o meu boneco. E aí eu coloquei esse código. Lembra, esse código, ele não pode estar lá no Keep Wrestling, porque senão eu ia segurar a tecla, ele ia andar 2 pixels e ia parar. Tudo bem? Esse código tem que estar aqui, não é estar no draw, mas ele tem que ser chamado em cada frame. Por exemplo, lembra que eu posso tirar isso daqui e transformar na função? Né? Porque é muito ruim isso daqui. Então eu posso tirar tudo isso daqui e chamar, por exemplo, de mover boneco. E aí todo aquele código estaria onde? Na function mover boneco. Então perceba que o código não está dentro do draw, mas está, porque ele está sendo chamado em cada loop do draw. Ok? Hã? É porque, vamos lá, vamos separar. Isso daqui, amores, queridos, doçuras, isso daqui é quebra-cabeça. Aqui a gente usou lógica agora, para colocar para a esquerda e para a direita, que é uma coisa que a gente já tinha feito. Mas tudo aqui é um quebra-cabeça. Como é que eu coloco uma imagem no pecinho? Criar pasta, carregar imagem. Como é que eu guardo uma imagem na variável? Criar variável, função preload, carregar imagem. Como é que eu desenho uma imagem? Na hora que eu quiser desenhar, eu passo a função. Cadê? A função. Está lá no draw, né? Na hora que eu quiser desenhar, eu chamo o comando image, passo quem eu quero desenhar, a posição e o tamanho. Foi o que a gente viu hoje mais. Como é que eu faço a animação ser contínua? Para a animação ser contínua, a gente vai precisar da função isKeyDown. E aí a gente passa a tecla. E a tecla tem que ser um código, né? Tem que ser um código. isKeyDown. Não, ela pode estar em qualquer lugar. Ele não tem essa restrição de colocar antes ou depois. O que eu quero que vocês tentem fazer? Vocês vão pegar uma imagem que, na verdade, 4 imagens. Tudo bem? Eu vou ter que sair, porque eu tô com medo de todos os mototáxis que eu conheço, nenhum está disponível agora. Vou ter que ir atrás disso. Vocês têm contato de outro aí? Que aplicativo é esse? É isso mesmo? É para Quixadá? É. Conhece? Eu ia tirar mesmo. Isso existe? Tem no WhatsApp também, não sei. Tem no grupo do... Alguém me manda ou manda lá no grupo para mim? Tem o grupo do WhatsApp? Sim. Massa, ó. Sabia não. Tá, vamos lá. Eu vou dar esse modelo para vocês. Eu dou o modelo do arquivo para vocês poderem utilizar. E aí vocês vão pegar essa ideia do arquivo e tentar adaptar para quê? Atenção. Da mesma forma que a gente fez com 2 imagens, se eu clicar para a esquerda, ele vai para a esquerda, se eu clicar para a direita, ele vai para a direita. Se eu clicar para a esquerda, o X diminui, se eu clicar para a direita, o X avança. Vocês vão ter 4 imagens. Um também para representar para cima e outro também para representar para baixo. Então, se eu estiver clicando para cima, o bonequinho vai para cima, e se eu estiver clicando para baixo, o bonequinho vai para baixo. O que acontece se eu colocar ao mesmo tempo direita e esquerda? O que acontece se eu botar ao mesmo tempo direita e esquerda? E ele tá com a mesma coisa. Ele trava, né? Porque ele está rodando os 2 códigos. Ele tanto vai estar rodando esse código que vai para 2 para a esquerda, como esse aqui que vai 2 para a direita. Então, no final, ele nunca sai do canto. Tá? Então, eu quero que vocês tentem colocar os 4 bonequinhos, tá certo? Para ele andar assim nas 4 direções. E façam a lógica que a gente já fez.
para não deixar o bonequinho sair da tela. Tudo bem? Ou então, por exemplo, quando ele tentar sair da tela, você dá um sonzinho de erro. Tipo, para dizer que ele bateu na parede. Hã? Não, não é para ele sair da tela, não. Então, você vai estar movendo ele lá nas 4 direções, e se ele tentar sair da tela, você não é para ele conseguir sair da tela. Vocês querem esse código aqui? Sim. Então, eu vou mandar para o... Mando para o Telegram ou mando para o Launchpad? Vou botar em tudo, tá? Então vai para o don'tpad.com/surpresa. Tá lá no surpresa, que foi a minha surpresa de saber que tem um grupo de mototáxi aqui em Cantará e tem um aplicativo. Aí eu também vou mandar para o Telegram, tá? Telegram. É isso. Acabou. Eu mandei o código aqui todinho no Telegram, tá? Mandei como texto puro mesmo. Ei, cadê o... Alguém me mandou não o negócio lá do grupo do WhatsApp? Não estamos no grupo, estou pedindo aqui para minha irmã me enviar. Talvez não tenha. Ou então o contato de alguém. Deixa eu abrir logo o aplicativo aqui no Google Play, como é que é o nome? FAST. Run. Cara, eu não sabia. Que legal. Cara, A Mariana. Nossa, novidades. Para vocês fazerem as 4 imagens, vocês vão ter que caçar alguns. Assim, né? Tem outras formas de fazer, mas vocês vão ter que caçar na internet, pronto. Assim, né? Um jeito fácil é vocês pegarem uma imagem top view, tipo carrinho, você vai abrir isso de cima, e aí vocês só pegam o editor de imagem e rotacionam ela, e vocês vão ter as 4 imagens. Não, vai ser uma para a esquerda, uma para a direita, uma para cima e uma para baixo. Entendeu? Para quando ele estiver andando pela tela. Tem mais alto.